Fala rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando o episódio 20 do PelotaCast, para analisar tudo que rolou na última semana de futebol, falar da final da Copa do Brasil, é claro, e também sobre o início da temporada 2021. Representando o lado colorado, palmeirense, como podemos ver aí, quem tá olhando, nos vendo no YouTube, né, já tá vendo que o pessoal tá fechado com o Verdão. Então, Portinho, Gui, boa tarde, beleza? Boa tarde, gurizada. Boa tarde, Alexandre, Henrique e Guilherme, a nossa audiência, né? O que nos ouçam cada vez mais. Né? Estamos muito felizes com a companhia de vocês sempre aqui junto do PelotaCast. E sim, hoje eu voltei ao meu modo natural, deixei hoje, né, pro Guilherme tomar essa posição, né, de secador oficial dos guris do Inter, né, e então, até porque eu acho que esse título tá rompendo o meu prognóstico. Eu acho que o Palmeiras agora tá com a mão na taça, mas assim, poderia estar mais, né, poderia estar mais. Eu acho que o Palmeiras perdeu de abrir uma vantagem maior na arena, e isso ainda deixa um sinal verde, né, para a torcida gremista. Mas vamos debater sobre o Inter também, né, sobre agora oficialmente o novo técnico Miguel Ramírez, né, então mais uma vez pauta não vai faltar para nós. Interessante que agora o Porto, depois que ele virou meme, ele adotou uma postura mais cautelosa. Não, notar isso. Não, pós-guerra, a gente volta um pouco pra casa, né? Não dá pra ser toda hora assim. Tá certo. E aí, Gui, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para os pelotas casteiros aí do mundo, para os meus amigos aí, Portinho, Xandinho, Quinho. Aconteceu bastante coisa, né? Principalmente nessa última semana aí, principalmente fora de campo, apesar de que não comentamos, né, o pós-jogo aí do primeiro jogo da final, mas a gente vai abordar isso aí durante o episódio de hoje. E cara, a perspectiva eu acho que agora com a definição dos técnicos, tanto para Inter e Grêmio aí na temporada 2021, talvez entre um pouquinho em 2022, mas acho que não. É uma perspectiva boa. Para o Inter é uma aposta, e para o Grêmio, de certa forma é também, porque o Grêmio está apostando na capacidade de reinvenção do Renato, mas a gente vai abordar isso aí em seguida. Meus cumprimentos a todos mais uma vez. E representando o lado tricolor, né? A gente tá hoje com o Jatobá. E aí, Jatobá? o Henrique é o mediador do bullying, né? Ele não vai, vai cair. Eu já tava preparado pra isso, né? Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Henrique, boa tarde, Portinho, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes do PelotaCast. O Henrique fez essa brincadeira porque eu tô aqui, né, de óculos escuros, em homenagem a mais um ano de Renato Portaluppi no comando, né? E por mais que a gente viesse com bastante críticas e até talvez não desejando tanto essa renovação para esse ano, agora a gente tem que aceitar e tem que ir com tudo para cima deles, para cima do Palmeiras, para cima de 2021, e agora eu tenho certeza que Renato vai se reinventar sim, nós vamos ser campeão amanhã já. E é isso aí, vai começar bonito a temporada 2021 pro Grêmio. Será que teremos o segundo meme do... Eu quero ver a imparcialidade do nosso mediador. Aí a gente tem que ver com o editor, né? Não sei quem é ele, tem que ver. Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeiro, né, já aproveitando ali que o Gui falou que a gente demorou realmente um pouquinho para gravar, né? Então a gente deixou para gravar agora mais perto do segundo jogo, pra gente abordar tudo o que se passou nessa última semana e também falar sobre o primeiro jogo, né, da final. Mas primeiro eu acho que a gente de repente a gente fala sobre o Inter, né? O Inter que jogou 2 vezes essa semana, teve a chegada do novo técnico, e aí depois a gente vai pro Grêmio e já embala para projetar o segundo jogo da final. Mas então, gurizada, o Inter começou a temporada 2021 aí com um empate, uma vitória e um empate, né, com o time B. E agora chegou o novo treinador, Miguel Ramírez, chegou aí prometendo trabalhar bastante com os jovens. E aí, quais são as perspectivas, como vocês estão vendo esse início aí de temporada do Inter? E aí, o que vocês têm para falar aí?
Então, eu acho que, primeiro falando do início de temporada dentro de campo, no início de gauchão, a gente já esperava, né, que não seria nada não teria nenhuma utilização dos jogadores mais importantes, eles ganharam umas férias aí, uns 10 diazinhos, aí o Inter tá entrando com muita gurizada, né, média de idade aí, dentre os jogadores de linha de, 20 anos, de 19 anos, alguma coisa assim. Então é gurizada mesmo. E o Inter tá usando esses jogos para botar na vitrine alguns jogadores jovens que têm potencial, como o Lucas Ramos, que é o camisa 10 ali do time, que tem jogado bem, o Guilherme Pato, que estava emprestado para a Ponte, voltou e participou ativamente aí de gols nos 2 jogos que disputou. E eu acho que, fora questão de campeonato gaúcho, que sejamos francos aqui, não é o objetivo desses primeiros jogos, a gurizada está se mostrando. Então, está ganhando cancha, eles estão jogando e dá para ver que alguns aí vão poder ser bem aproveitados nesse ano pelo novo técnico. Então, o que dá para tirar mais de dentro de campo do Inter é isso. Com relação ao fora de campo, tem a chegada do Miguel Ángel. É um treinador que ele desperta assim, uma certa até curiosidade por parte de todos, eu acho, para ver como que ele vai funcionar com esse time do Inter, porque ele vem numa filosofia de trabalhar bem com jovens, e o Inter, né, em princípio, tá alinhado essa filosofia com o presidente. Então o Inter quer começar a trabalhar mais com os jovens. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque o time, não só dentro de campo, mas financeiramente, trabalhar com jovens é mais vantajoso. Então, e parece que o Inter tinha se esquecido disso. O Inter fez toda uma base de times campeões baseado nos jovens e em certo momento parou de fazer isso. E é bom que esteja voltando a fazer. Formava atacante a rodo, né? Nossa. Pois é, um atrás do outro. Como o Grêmio tá fazendo com ponta esquerda, né? Mais ou menos. Exatamente. Parecido. E cara, eu só tenho... Claro, o Miguel Ángel não começou a trabalhar, ele não tem nenhuma participação ainda, não tem como avaliar nada dele ainda. Mas o primeiro sinal, assim, que se destaca é que ele tá, tipo, muito maravilhado com o Inter, ele tá muito emocionado, e eu não sei, eu falei isso até pro pessoal do grupo do Inter, se daqui a pouco o Inter não é um desafio muito grande para ele nesse momento. Eu tenho as minhas dúvidas se ele vai saber lidar com o tamanho do Inter neste momento. Espero que sim, torço para que ele consiga, como ele está falando, desenvolver um futebol envolvente, dar espetáculo e fazer um futebol vistoso para o torcedor. Eu torço muito para que ele consiga fazer isso. Mas agora é esperar, né? Ver como é que ele vai trabalhar, ver como é que o Inter vai se movimentar aí no mercado, se não vai perder ninguém. Por enquanto, né, existem alguns rumores teve um rumor de Palmeiras querendo Cuesta, de Atlético Mineiro querendo Edenilson e tal, e o Edenilson até entrou com atritos aí com pessoas no Twitter e no Instagram. Essa semana ele teve bem alegrinho, digamos. Tomou uns goró e foi. Tem gente que tá aproveitando as férias agora. Pois é. Então, cara, é muito incerto ainda o que vai acontecer. Então, para analisar melhor a temporada do Inter, a gente vai precisar aguardar mais uns dias para ver qual a perspectiva que a gente vai ter. Mas, de primeiro momento, assim, de primeira tirada de foto, parece ser uma perspectiva boa para a temporada. Concordo muito com o que o Guilherme disse, vários pontos, né? Começando ali pelo Miguel Ramírez, esse deslumbre, né, que ele realmente está tendo, chamou o Inter de Ferrari, né? Realmente dá para ver que ele, pelo menos, né, tá curtindo
Que não esse foi momento. uma das melhores comparações, né? Não foi. Não foi. Eu acho que ele parou de ver Fórmula 1, esse rapaz. Mas eu acho que é bom, é visto com bons olhos para mim esse deslumbre do Miguel Ramírez. Eu concordo com o Guilherme que me dá também, me bate a dúvida de que aonde pode o Miguel Ramírez chegar, né? Se ele tem realmente o estofo para treinar um clube do tamanho do Internacional, mas eu acho que de um primeiro momento eu vejo com bons olhos, eu vejo que ele tá querendo até, inclusive, conhecer a história do Inter, né? Tá tentando entrar na atmosfera o quanto mais puder, né, digamos assim. Então, para mim, isso é visto com bons olhos. Ele tá diferente de outros treinadores, parece que ele conhece, pelo menos, quem é o Internacional, né? Sabe o peso que essa torcida tem. Então, para mim, já sai na frente de outros treinadores. Já sai na frente. E sei que muita gente ouvindo isso vai me criticar, né? Porque tem muitos adoradores de Kudê, né? Mas eu acho que a Amanda ali, ó. Mas para mim, então, já é visto com ótimos olhos essa imersão na atmosfera do clube, do treinador, do nosso novo treinador, e acho que ele já foi para Pelotas ver o jogo, e isso não é qualquer um que faz, sabe? Tu se locomover já, ir a Pelotas num jogo de gauchão com um time B, é porque o cara quer, o cara tá afim. Então já começou a conhecer os destaques que o Guilherme também tinha falado, o Lucas Ramos, que fez 2 jogos bons contra o Juventude e contra o Pelotas na quinta-feira, parece ter um chute forte, né? É um 10 boa técnica, né? Eu acho que técnica dá pra ver que ele tem. E agora vamos ver como é que ele vai dar esse pulo pro time titular, porque eu acredito que ele vai logo tá no time do Miguel Ramírez, pelo menos no banco, né? Tem ali também o Heitor, que a gente agora volta à pauta, né? O Heitor que foi, querendo ou não, mesmo não estando em campo na maioria das partidas do Brasileirão, foi pauta várias e várias vezes aqui, né? O Heitor, ele também tem uma boa técnica, ele falha alguma coisa na marcação, mas ele tem um cruzamento muito apurado, ele tem uma técnica apurada, então é um lateral que, na minha visão, vai ser o nosso lateral titular nessa temporada, pelo menos no início dela. E daí... O Rodinei ficou ou foi embora? O Rodinei voltou, né? Ele acabava o empréstimo dele. Então, abriu o caminho, né? Abriu o caminho e com a mudança de treinador também, agora todo mundo começa do zero, né? Todo mundo vai ter que mostrar serviço, porque, para mim, bons treinadores não escalam pelo nome. Eu acho que ele vai ter que ver o que está acontecendo dentro do campo. Ele vai... Claro que ele tem informações, que tem um Guerreiro, ele conhece o Guerreiro, e talvez seja também um dos motivos do deslumbre dele treinar o Paulo Guerreiro, né? Então, mas a princípio ele vai ter que botar todo mundo na mesma altura, mesmo esses jogadores que já estão se apresentando nessa temporada e que vieram da base. Eu acho que aí que se mostra como é ser um técnico de verdade. Quando tu pega, independente do clube, do nome, tu vê o que está acontecendo, tu conhece a atmosfera de jogo e vai começar a escalar bem. Tenho essa esperança e principalmente, né, apostando na base, porque o Inter mostra que tem jogadores aos 4 ventos aí, né? Mais um destaque também, Guilherme Pato, né? Que havia sido emprestado sem nem ser utilizado no ano passado. Então agora vai ter a oportunidade, né? Fez um gol no primeiro jogo e agora deu uma assistência. Então tá se destacando muito. Juntando tudo isso, juntando a base do Inter, que parece ter bons jogadores, é atual campeão da Copinha, a gente não pode esquecer disso. E o Inter não utilizou, né? Talvez ali o Prachetes mais do meio pro final da temporada. E o Inter não utilizou esse título a seu favor, do que mais importa na base, que é revelar jogadores. Agora, o Inter com essa base montada, com esse alicerce já sendo construído, esses alicerces, né? Porque são vários âmbitos que mudam no Inter: técnico, direção e jogadores. É uma nova temporada, como eu já havia dito, e o Guilherme também reforçou, uma boa temporada, uma boa perspectiva para essa temporada, e acho que com o Miguel Ramírez o Inter tem tudo para finalmente sair da seca. E aí, Alexandre, o que tu tá achando de mais um
início de temporada com o Inter apresentando um estilo europeu diferente. Pois é, então. Não, cara, eu fazendo uma análise assim super racional, eu acho que a perspectiva pro Inter é boa mesmo, cara. Eu vejo que o Inter tem uma base aí que nem a gente falou, acho que no último programa, ou pelo menos no penúltimo, que tá um pouco marcada, né, e como uma geração, digamos assim, perdedora, de fato, mas eu acho que o Miguel Ángel Ramírez tem tudo para trazer esses jovens, trazer talvez alguns outros novos jogadores que tragam, de repente, isso que o Inter está precisando, que é, né, uma mudança de cara, de fato, né? Mudar a cara um pouco desse time que foi bem, mas não consegue, na hora de ser campeão, realmente chegar. Então, eu acho que ninguém melhor do que um treinador com novas ideias, um treinador que foi muito bem no Independiente Del Valle, né? Foi campeão da Copa Sul-Americana, né, eliminando o Corinthians na semifinal, e fez um enfrentamento com o Flamengo na Libertadores muito forte, né? 5-0, né? Na primeira fase. Então, eu acho que, cara, realmente é um treinador assim que eu acho que pode dar bons frutos pro Inter. Eu torço muito contra, mas aqui a gente também tem que ser um pouco sério na análise, né? E eu acho que se eu fosse... Não, isso não posso dizer, mas se porventura, né, eu tivesse alguém que eu conhecesse... Bom, eu não posso dizer isso. Mas enfim, se o torcedor colorado, eu acho que tem boas perspectivas... Não, eu acho que o torcedor colorado, ele tem bons motivos para se animar. Eu acho que o Inter fez uma boa contratação no treinador, só que tem essa questão, né? Eu acho que... e talvez não ter torcida não tenha tanta influência, mas ele vai ter pouca paciência. Se ele perder o gauchão, cara, já pro Grêmio, ele já vai tomar pau. Ele já vai tomar... Não, assim, não vai ter paciência. Eu tenho certeza que não vai ter paciência com ele por conta disso. Do Inter tá chegando e não tá ganhando. Então, tem isso, né? Pode ser que atrapalhe o trabalho dele essa questão da seca, dos 10 anos de jejum, que foi o que aconteceu por muito tempo ali, né? No tempo que o Grêmio, por exemplo, ficou 15 anos sem ganhar, né? A falta de paciência acaba atrapalhando também. E tem que atrapalhar. E pesa muito nisso. Né? O gauchão, por exemplo, fica como laboratório. Não pode exigir, tipo, tem que ganhar o gauchão e aí se não ganhar, acabou o planeta, entendeu? Não ganhar o gauchão, mas a gente tem que sair do gauchão com uma base montada. Não pode terminar o gauchão e começando tudo de novo. Acho que é isso que tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Uma base montada, um time que tu tenha confiança pra sequência da temporada. Sim, que tu veja a evolução. Exatamente. É que pesa muito nisso aí também a mídia, né? Tipo, a imprensa, e a gente tá vendo aí um veículo grande e influente no Rio Grande do Sul já meio que fazer campanha contra o cara, por qual motivo? É verdade. Tem razão. E isso assim, a gente aqui, nós somos 4 pessoas que a gente forma a nossa própria opinião baseado nos fatos que a gente tem. Só que tem muita gente que baseia a opinião baseado no que a imprensa fala, baseado no que aqueles caras estão falando. E isso aí se reverte em pressão da torcida no treinador, entendeu? E isso eu acho que pesa muito e pode pesar no trabalho do Miguel Ángel. Porque eu acho, pelo estilo do que ele quer implementar, pela filosofia que ele quer implementar no Inter, que ele precisa de tempo. Não é uma coisa que ele vai jogar o primeiro jogo, vai empatar, no segundo vai ganhar de 1-0 e no terceiro vai ganhar de 5-0. Não é assim que vai funcionar, eu acho, né? Baseado... Ele vai ter um contrato agora até 2022, né? Até o final de 2022. Então, eu acho que o próprio Inter já tem um projeto que ele passa esse trabalho a longo prazo, assim, porque a gente tá num calendário assim no futebol que tá muito difícil assim tu cortar um trabalho no meio, tanto que o próprio Grêmio também optou por renovar com o Renato para não ter que construir todo uma reformulação no meio desse turbilhão de jogos, né? Então eu acho que o próprio Inter, assim, a menos que o Ramírez ele faça coisas absurdas, assim, que todo mundo discorde, ele vai ter tempo, eu acho, sim, para fazer, para ter assim, a filosofia dele implementada, assim. Eu acho que essa direção, assim, do Inter tem se mostrado, assim, bem competente até o momento, assim. Eu não acho que eles vão tomar uma decisão, assim, no calor do momento.
É que a gente está vivendo uma situação muito esquisita, né? Se a gente for pensar, a gente está vivendo a temporada de 2021 no meio de 2 jogos de 2020 e tá tudo muito estranho. A situação do mundo como um todo, assim, é uma situação absurda, né, o que está acontecendo. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar. Mas o que eu queria dizer é que a gente já viu muitas coisas estranhas acontecerem no futebol brasileiro com relação a técnico, né? Então, daqui a pouco, o cara perde 1, 2, 3, já começa a balangar no cargo ali, e eu não fico surpreso se esse contrato não for cumprido. Eu realmente não fico surpreso. Na grande verdade... É. Desculpa te interromper aqui, mas a grande verdade, concordo contigo. Não fique surpreso, muito pelo contrário. Fique surpreso se esse contrato durar. Porque o Inter é exterminador de técnico, né? A nossa história mostra isso. A gente é triturador de técnico, né? Então, com certeza, nesse século, a gente é recordista brasileiro de mudança de técnico, né? Não tem... inclusive, a cada 3 ou 4 volta ao que estava antes, né? Então, o Inter é muito confuso nisso. Mas eu acho que o Inter vai sim ter uma paciência maior. O Inter com ele mesmo, digo, direção, né, toda direção com a torcida, a gente vai ter uma paciência maior, pelo menos eu digo isso sentindo a atmosfera do torcedor colorado, né? Então eu acho que ele vai ter uma paciência maior, principalmente até eu acho do que teve o Kudê, porque eu sou um crítico do Kudê, mas o Kudê ele tomou pau nas fuças, ele era líder do Brasileirão e tomava pau de tudo quanto é lado, sim, né? Não, pra mim não é motivo de fazer o que ele fez, mas sim, ele tomou pau. Então eu acho que o torcedor do Inter vai ter uma esperança, uma paciência maior com ele, com o Miguel Ramírez, porque tem que entender que é um começo do zero, né? O projeto foi reiniciado de novo, mais uma vez nós estamos reiniciando mais um projeto, e isso é cansativo. Mas eu acho que assim também o Inter tem uma base já boa para começar esse novo projeto, né? Eu acho que também não começa do zero, entendeu? Não é totalmente do zero, porque, querendo ou não, o Inter é o atual vice-campeão brasileiro, então não pode jogar fora um trabalho desses, né? Eu acho que é diferente de outros anos que a gente vinha até mesmo da segunda divisão, né? Eu acho que a gente agora tem que passar essa página, entendeu? Principalmente uma coisa boa na mudança da presidência é que a gente não ouve mais, que nem a gente ouvia do nosso ilustre ex-presidente, né, Marcelo Medeiros. Mas nós recém saímos da segunda divisão. Cara, faz 5 anos que o Internacional saiu da segunda divisão. Então para com isso. A reconstrução, né? A reconstrução, exatamente. Sabe bem, Guilherme, quantas vezes a gente, né, quase quebrou o celular no chão ouvindo esses discursos lamentáveis, né? Mas de uma forma... Asneiras, é isso aí. Então, de uma forma geral, eu acho que nem o Henrique falou, não é tão do zero como eu havia falado, tem razão, a gente foi o atual vice-campeão, há 2 semanas atrás a gente foi vice-campeão brasileiro, não dá pra jogar fora um trabalho desses. Tem o Miguel Ramírez, que tem uma resistência da imprensa por ser estrangeiro. Ontem foi levantado isso na entrevista pro Miguel Ramírez, na entrevista de apresentação, de uma certa xenofobia. Eu acho que não é essa a palavra xenofobia é forte, mas treinadores brasileiros têm mais resistência quando trabalham no Brasil. Mas, então, todas essas questões... Eu acho também, desculpa te interromper, claro, uma vez, mas eu acho que também tem muita questão do trabalho do Abel, né? Eu acho que o pessoal, tinha muita gente, o pessoal dito mais conservador, né? Claro. Talvez entendia que o Abel deveria dar continuidade no trabalho do que o Ramírez. Então, com certeza, isso também é mais um ingrediente que reforça essa resistência contra ele, eu acho. Exatamente. Então tu bota todos os ingredientes que nós falamos aqui, 11 anos sem títulos, técnico novo, né? A pressão da torcida, a pressão da imprensa, ser mais um técnico estrangeiro, que depois do último ele vai ser vigiado mais de perto. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, a gente não... Claro que se ganhar é melhor o título do Gauchão, porque na fase que a gente tá, qualquer coisa é título, né? A gente não pode ficar escolhendo. Mas eu acho que o primeiro momento do trabalho do Miguel Ramírez é chegar lá em maio, junho, sei lá, quando acaba o Gauchão, a gente já tem uma base, uma evolução no time, olhar pra fevereiro, pra março agora, né, onde nós estamos, e olhar, realmente, o time tá evoluindo. Pode ser um pouco? Pode, mas a gente tem que ver a evolução no trabalho do Miguel Ramírez. E eu tava pensando uma coisa engraçada, né, agora que me veio assim na cabeça. O Inter é o atual vice-campeão brasileiro, mas também é o atual vice-campeão da Copa do Brasil. É verdade, né? Nessa semana. É isso. Espero não tomar esse posto aí. Pior, é verdade. Não, calma, Guilherme. Amanhã a gente vai deixar Então tá. Mais algum assunto?
contratações, eu não sei se vocês estão acompanhando ali essa parte, né? Porque nesse momento também é muita especulação, a gente não sabe muito o que tem de verdade, mas eu li ali que o Inter tem interesse na contratação de Gabriel Neves, volante do Nacional do Uruguai. Esse interesse já foi confirmado, na verdade, né? Então por isso que eu trouxe. O próprio Ramires, né, falou que é um grande jogador. Indicação dele, né? Exato. E o São Paulo é um jogador. Já fez uma proposta, inclusive, de compra de 50% dos direitos dele. Mas o Inter também tem, como emprestou o Leandro Fernandes, né, para o Nacional, acaba tendo também uma boa relação ali, pode ser um trunfo para buscar essa contratação. Eu não sei se vocês conhecem. O próprio D'Alessandro, né? Também. Vocês conhecem esse jogador? Vocês têm alguma coisa para falar dele? Vou ser sincero, não conheço, nunca ouvi falar. Vou ser bem sincero. Nesse momento começa, né? Também essa é uma questão de treinadores gringos também, eles trazem alguns jogadores que a gente não tem tanto conhecimento, né? Então é um pouco difícil. Tem aquele chileno do União Espanhola também, mas sim. É muito rumor, assim, não tem nada confirmado. O que se sabe é que o Miguel, o Inter, que é um zagueiro por instituição Inter, e o Miguel, ele queria que trouxesse um volante e um ponta de velocidade, né? E aí tem aquela função do Tyson, tem função de ponta chilena. Mas é muita especulação ainda, não tem nada de mais concreto ainda. Ao que tudo indica, esse time que ele quer montar vai ser um time que não vai ser rápido, né? Pela estrutura, jogadores que ele tá chamando, até pelo próprio trabalho dele no Del Valle, eu acho que isso, pelo menos, a gente pode ver que ele vai tentar muito implementar, deixar, né, que o Inter deixe essa herança maldita da lentidão na transição no passado. Pô, mas o Inter, se tem uma coisa que foi boa nesse último campeonato, foi a transição do Inter. Eu achei um time muito rápido para sair no contra-ataque. Mas só no contra-ataque, né? Não para desenvolver o jogo. Se o Inter tem que propor o jogo, aí já tem uma baita na dificuldade, né? Eu acho que é aí que é o ponto X da questão. É verdade. Tá certo. Então tá, vamos partir pro Grêmio então, né? O Grêmio que jogou muito mal a primeira partida da final da Copa do Brasil. Infelizmente a gente já previa, né? Pelas peças, pelo momento que o Grêmio vive. A gente só não esperava que a postura fosse tão apática quanto foi no primeiro jogo da final. E aí, Alexandre, o que é que esperar? Primeiro vamos falar do jogo, né? Do jogo, o que aconteceu na semana, e depois a gente tenta ver o que pode acontecer aí, se o Grêmio ainda tem chance. Mas foi decepcionante, né? Esse primeiro jogo. Cara, foi muito decepcionante, mas como tu falou, decepcionante e esperado, né? Talvez decepcionante a postura, mas o jogo em si foi esperado, porque o Grêmio, como a gente já vem falando, né, há muito tempo, e aí a gente vai ter que falar também já junto com a renovação do Portaluppi, mas assim, o Grêmio é um time absolutamente engessado, ele faz uma temporada... e a segunda, eu acho, já, de um time absolutamente engessado em um esquema em que a gente já não consegue mais jogar, porque a gente não tem mais as peças que a gente tinha em 2016, em 2017, até mesmo no primeiro semestre de 2018. Não existe mais, e aí não é nem só o Luan, são várias peças que agora o Grêmio já não tem mais. O Grêmio não tem o Arthur, o Grêmio não tem o Maicon, com todo respeito, joga muito, mas a gente sabe a condição física do Maicon. Então o Grêmio não tem mais um time com as peças ideais para fazer aquele esquema funcionar. O Grêmio tem que mudar o esquema. E o Cebolinha, né? Que até então... Até então estava sendo... em 2019 a diferença é que tinha o Cebolinha lá resolvendo, mas o esquema já estava totalmente engessado, já não funcionava mais. Agora em 2020 piorou porque a gente primeiro conseguiu ali suprir mais ou menos com o PP, e agora nem se fala no PP. Pior em campo disparado da final, simplesmente displicente, um jogador assim que pra mim pode assim, ó, ir embora, não apareceu. Não precisa ficar mais no Grêmio. Que ele acabe com a minha língua, que ele me destrua amanhã. Mas assim, cara, não dá. Não tem condição. Não dá. Ele faz a final e vai embora, não tem condição. Eu até não acho que ele se omitiu do jogo, eu acho que simplesmente ele errou tudo que ele tentou, e não é desse último jogo, ele já vem errando tudo, é absurdo, assim, parece que ele não tá focado,
não está em boa fase, mas também parece que não está com a cabeça ali. Não tá com a cabeça ali, não tá com a cabeça. Então é difícil, assim. E aí o Ferreira pedindo passagem e a gente vê o PP em campo dessa forma é frustrante também. Eu achei o Grêmio assim, cara. Eu achei até tomar o gol, o Grêmio não tava fazendo um jogo tão ruim. O Grêmio tava conseguindo equilibrar, tava um jogo bem parelho, sim. Claro, o Palmeiras estava um pouquinho superior, mas mesmo assim eu acho que o Grêmio tava conseguindo fazer um bom enfrentamento na medida do possível. O problema é a desatenção, a falta de foco desse time. O gol que o Grêmio tomou foi o retrato do time, né, na temporada. Foi desatenção, displicência, falta de vibração, não é todo mundo ali na mesma sinergia, sabe? Então é difícil, sim, a gente esperar uma grande mudança para esse segundo jogo, mas vamos ver o que acontece. Cara, tem certos jogadores que eu acho que precisou o Grêmio perder essa final para pelo menos o Renato começar a pensar em mudar. Vitor Ferraz, cara, todo respeito, ele tem uma qualidade técnica interessante, mas o Vitor Ferraz não tem mais condição de ser titular. Ele não. Aí a gente vai entrar em várias questões, porque o Grêmio liberar o Orejuela por mixaria, porque o Grêmio não quer abrir o bolso e aí acaba sempre se contentando com o que tem no elenco. O Orejuela não podia ter ido embora, porque o Vitor Ferraz ele é insuficiente fisicamente para o time do Grêmio. A gente vê que o time do Grêmio tem vários jogadores lentos, e eu acho que o Vitor Ferraz ele é um cara que o Grêmio sempre teve saídas fortes pelas laterais e ele não consegue chegar, cara, ele não consegue tabelar, ele não consegue chegar na linha de fundo. Eu acho que isso faz muita falta pro próprio esquema. O Gui mandou uma mensagem aqui, Vitor Ferraz igual o Wendel. Não acho que seja para tanto nesse momento ainda. Ele é um cara que não matou o time como o Wendel fez, né? Mas ele é um cara que no conjunto da obra ele se mostra insuficiente, na minha opinião. Assim como vários ali, como o Mateuzinho fazendo uma temporada muito abaixo, PP nem se fala ali depois que foi vendido, começou a especulação, GPR. Então o Grêmio tem que, se quiser sonhar ainda em fazer um enfrentamento decente, tem que trocar várias peças e botar quem tiver mais afim. Eu acho que é só isso. Eu acho que nem a qualidade técnica, eu acho que é quem tiver mais afim. E por mim, cara, se tiver que botar até o Tassiano, eu acho que tem que botar. Cara, não, é que tem algumas coisas assim também, né? Em relação ao time que jogou a final. Primeira coisa, o Paulo Miranda. Só um pouquinho. Talvez tenha feito a Miranda. Cara, eu acho que ele fez a primeira partida como o titular num jogo que o Grêmio realmente botou todos os titulares. Então, numa final, o Grêmio muda duas peças, né? Porque além do Paulo Miranda, obviamente eu vou falar do Paulo Vitor, que o Grêmio acabou colocando no lugar do Vanderlei. E aí a gente até tinha falado que, cara, pela fase do Vanderlei nem seria até algo que a gente estava enxergando como positivo, mas o tá gol errado. Do Palmeiras é falha de novo do goleiro. Foi em cima dele, mas se ele só rebate a bola, ele conseguiu rebater a bola pra dentro. É incrível a maldição. Eu acho que ele fora da zaga ali. Ali pra mim é fora da zaga. Eu acho que o Paulo Vitor falhou, mas a falha grosseira da zaga. Foi nossa, absurdo. Deixar um cara como o Gustavo Gomes sozinho não existe, né? Merece ser castigado. Não. E eu acho assim, ó, eu não sei como é que, já projetando amanhã, né? É meio difícil, tá um debate muito grande, porque se a gente começar com o Maicon, depois não tem quem colocar no lugar, enfim, e eu vou nessa linha nesse momento, assim. Cara, o Maicon, ele, assim, se o Grêmio não fizer o resultado no primeiro tempo, não tem nenhuma chance no segundo, porque a gente não vai ter ninguém para colocar e mudar o jogo, assim como aconteceu no primeiro jogo. Portanto que no segundo tempo a gente ficou com a mais e mesmo assim não demos um chute a gol, porque a gente já não tinha mais o criador, né, que era de fato o Maicon. Porque o Jean-Pierre, desculpa, não vou nem mais considerar, porque realmente é um jogador que para mim não dá para contar em jogo grande. Ele tinha que estar no banco já faz tempo. Já tinha que estar no banco faz tempo, né? Então, assim, nem que fosse com 3 volantes, sabe? E o Maicon mais adiantado, mas eu acho que o Grêmio tem que mudar. O Grêmio não pode entrar com o mesmo time do domingo passado,
tem que vir com uma ideia diferente, talvez o Ferreirinha, talvez não, né? Por nós, com certeza o Ferreirinha já teria que começar como titular. E enfim, buscar ali realmente, que nem eu falei em alguns programas passados, na força de Deus, na força da camisa, porque realmente a gente não vê racionalmente. A imortalidade. Não, é a imortalidade, porque assim, não tem, a gente não consegue pensar assim, vai sair desse jogador, esse jogador, ele pode ser que ele vai decidir num lance, que nem o Cebolinha em 2019, né? Fez muito bem contra o Palmeiras, decidiu o jogo em dois lances. Talvez o Diego Souza, né? Só que se a bola não chega, ele tem que receber a bola, né? E não tem ninguém nesse momento fazendo a bola chegar. Não, então, sabe, ele até pode receber, só que os jogadores têm que cruzar na área, não ficar batendo o escanteio curto. Mas aí entra quando se tem dois centroavantes. Não chega, né? O Vitor Ferraz não chega na linha de fundo, como é que vai cruzar se não tem ninguém chegando na linha de fundo também? Entendeu? Por isso que mas é que o time do Grêmio como um todo é que nem o que o Alexandre disse. O Grêmio, ele vem descendo de produção ano a ano e foi mascarado um ano ainda pelo futebol extraordinário do Cebolinha. E agora que não tem esse jogador, como vocês estão falando, não tem um cara que vocês acreditem que vai dar uma pifada ou fazer o gol do título, é isso agora que tu precisa de um esquema tático mais firme. A questão do Inter. Quando tu tem jogadores que são ótimos, do mesmo nível, mas não tem um cara, aquele que tá muito acima da média, o teu esquema tático, a tua ideia de futebol tem que estar muito bem alinhada. Então, parece que agora o Renato não tá conseguindo fazer isso. Não tá conseguindo cobrir o buraco de não ter um salvador da pátria. E isso é crítico ao Renato. Crítico, porque eu sei que... Não, desculpa te interromper, mas tem um ponto que aí, já por causa que a gente vai falar um pouquinho de renovação do Renato, ele já vai ficar, claro, que eu também, a crítica ao Renato muito válida, ele tem que botar a mão no time, mudar o esquema, eu acho, mas assim, tá na hora também, é isso, que eu acho que foi um compromisso que o Romildo teve com ele, tá na hora de reforçar o time, tá? Chega, cara. Chega. Primeira coisa é um goleiro, um zagueiro reserva, porque não dá pra confiar no Jeromel e no Kahneman no sentido físico, né? Um volante pra talvez o Mateuzinho crescer de rendimento de novo, a gente precisa. Um meia pra elenco e, enfim... Promover o Ferreirinha. Essas 4 peças e promover o Anderson, promover o Ferreirinha, enfim. Reforçar também. Entrando nessa questão, assim, o Romildo anunciou, né, a renovação do Renato. E dentro disso, no pronunciamento dele, ele falou sobre uma reciclagem no trabalho, né? Falou sobre uma revisão dos processos, que, claro, é sempre o discurso do Romildo, são processos, são internos. Mas ele falou 2 pontos que eu achei interessante, né? Um, que é as contratações pontuais para titularidade, que foi o que o Alexandre falou, de 3 a 4 jogadores para nível de titular. E uma coisa que eu achei muito importante, que foi a antecipação de utilização de jogadores da base, que é uma coisa que a gente vem falando, que o Grêmio, claro, vem revelando alguns jogadores, mas esses jogadores estão sendo lançados de uma forma muito tarde, até pensando numa própria venda, assim, porque o Grêmio trabalha muito com essa filosofia de vender jogadores, de lançar os caras, estão lançando os caras muito tarde, e isso até acaba perdendo um pouco do valor deles. E acaba perdendo jogadores, porque, por exemplo, o Diego Rosa, que foi campeão do mundo sub-17 lá com o Pedro Lucas, que inclusive fez o primeiro jogo como profissional ali na estreia do Gauchão, ele foi um cara que podia ser uma solução, porque o Grêmio hoje não tem o volante titular ali ao lado do Matheus Henrique, e era um cara que era muito promissor e foi vendido para o Grupo City por uma mixaria, porque ele era um jogador que poderia dar muito mais dinheiro e resultado dentro do campo, e agora está emprestado lá num time, sei lá, num time C da Europa lá, sabe? Então a gente se frustra com isso, só que o Guri quis ir embora porque ele viu que ele ia demorar para ter chance. Então são coisas que o Grêmio precisa realmente se ligar. E aí a gente... o TT, né, Henrique? TT também, com certeza. Pelo amor de Deus, ali no lado direito do Alisson, que a gente pensa que... A gente vê que é insuficiente hoje o Alisson, né? Então, imagina o TT daquele lado ali, sabe? Exato. E até o Wanderson, na própria lateral direita, ali no lugar do Vitor Ferraz, sabe? O Alisson também, ele é um cara ali na direita que ele tá se mostrando que ele já tem um teto ali, que ele não vai dar muito mais que isso, então por que não começar a apostar em guris ali? Tem o Elias, tem vários caras
que são muito bem falados na base, então a gente pode, de repente, tentar caras assim, sabe? O vice da Copa São Paulo foi o Grêmio, né? Na disputa de pênalti com o Inter, ou seja, também... O próprio Léo Chu, que tá voltando agora de empréstimo do Ceará... Fez um baita campeonato no Ceará. Fez um ótimo brasileiro, também pode ser um cara que pode ser testado ali, entendeu? Então, acho que o Grêmio tem opções para dentro de casa já para começar a testar, sabe? Eu acho que tem que fazer um laboratório nesse início de ano e aí sim, com muita calma, ver essas contratações pontuais não podem errar. O Grêmio não pode errar mais. O Grêmio já errou muito, gastou dinheiro em quem não devia. E aí muitas indicações do Renato. Exato, também. Sabe? O Grêmio fala que não tem dinheiro para comprar certos jogadores, para fazer propostas, que os valores assustam, e aí vai lá e contrata o Thiago Neves a peso de ouro, contrata o Robinho a peso de ouro. Então, assim, tem que rever, se reciclar realmente. Exato, sem falar nessas negociações aí. Então, eu acho que assim, o Grêmio, a gente espera que tenha finalmente a autocrítica para começar a ter um novo rumo aí para esse trabalho. Conhecendo o Renato, eu imagino a conversa dele com o Romildo, né? Eu acho que com certeza eles acertaram algumas coisas que estavam desagradando um ao outro, que nem vocês falaram bem. Eu acho que como o Grêmio lança muito tarde seus jogadores, né? Agora o Ferreirinha tem quantos anos? 23? 24? Ferreirinha. Exato. Ele perdeu um bom tempo também ali com aquele litígio que ele ficou, né? Claro, ele ficou uns 8 meses nessa daí, né? Mas mesmo assim, ele é um cara que já... Né? Já era pra ter estourado antes, né? Então... Mas o litígio já veio porque ele já não era utilizado, né? Ele entrou em litígio porque ele tinha o quê? Uns 20 anos, não estava sendo utilizado. Ele quis romper o contrato judicialmente, né? Mas desculpa aí, Portinho. Na verdade, era uma renovação, né? Ele queria muito mais do que a proposta. Foi a remuneração. Foi uma proposta bem baixa, assim, mas... Ele começou a se comparar com os outros, né? Não, mas é isso aí, Guilherme, é isso aí, eu concordo. E daí, imaginando todas essas questões, principalmente no lançamento tardio do Grêmio em relação aos jovens, eu imagino que o Romildo tenha falado pro Renato assim: tá bom, eu vou te trazer reforços, mas tu tem que usar a gurizada da base. Porque eu falhei muito por contratar, botar dinheiro fora, e agora ter que estancar um pouco a situação financeira do Grêmio, mas o Renato também falha quando por dois viés, né? Pelo viés da demora no lançamento dos jovens, pela teimosia dele, muitas vezes, até comentada por nós aqui no programa, e também a questão das indicações do Renato, né? Porque muitas contratações, muito dinheiro jogado fora do Grêmio, foi indicação do Renato, foi porque o Romildo ouviu o Renato. Então, a partir de agora, o Renato se policia mais em não ser tão teimoso e utilizar a base, e que o Grêmio, né, e isso vai ser primordial para vocês, concordo totalmente, o Grêmio precisa de reforços e precisa ser cirúrgico. Eu acho que, por mais que a questão financeira do Grêmio esteja melhor que a do Inter, os dois têm que utilizar a mesma lógica para ir ao mercado. Só pegando esses pontos que o Porto tocou, assim, de que o Romildo abaixa a cabeça muito por essas indicações do Renato, eu acho que dentro dessa reciclagem que o Romildo prometeu, eu espero, assim, do fundo do meu coração, que essa reciclagem também conte com um cara, trazer um homem forte no departamento de futebol. Porque, assim, tem que também ter alguém que faça uma oposição ao Renato, nesse sentido, sabe? Que argumente, que dê um contraponto pro Renato, assim, tipo, na hora de pensar futebol mesmo, sabe? Porque é tudo o Renato indica, sabe? Não tem ninguém que tenha uma visão, assim, também de quais jogadores seriam importantes, sabe? Tudo depende do Renato, então fica um pouco demais, assim, o Renato também fica sendo uma vidraça nesse momento, sabe? Porque a gente já critica o Renato muito pelo que o Grêmio vem apresentando em campo, só que daí a gente critica pelas entrevistas, critica pelos jogadores que contrata. Então o Renato tá muito exposto também nesse momento, sabe? Então a gente tem que achar um cara forte no futebol, que divida essa responsabilidade. Mas o Grêmio tá sem executivo de futebol também, né? Então são várias coisas que o Grêmio precisa se organizar a casa, para começar esse ano de forma mais organizada mesmo e tentar retomar o caminho. Sim, o problema final, assim, daí tu falando já da hierarquia, né, do Grêmio, concordo que tem que ter um diretor de futebol mais
né, imponente, né, porque falta o filtro, e realmente, pro Renato ele é uma vidraça, concordo contigo, só que é uma vidraça porque o próprio Renato se põe nessa posição. A hierarquia do Grêmio parece que é o Romildo Bolzan e o Renato logo ao lado. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E então todos esses processos que o Romildo Bolzan tanto gosta de falar, tem que começar por aí. E eu não sei, eu vejo com um olhar um pouco, sabe, com uma pulga atrás da orelha, essa questão de reformular o jeito de pensar futebol no Grêmio. Porque, assim, quem é que escolheu trazer o Diogo Barbosa? Quem é que escolheu trazer o Pinares? Quem é que escolheu trazer o Thurin? Ou foi Renato, ou foi Romildo, certo? Então, tipo, assim, hoje se vê que são jogadores insuficientes pro elenco do Grêmio, pro que o Grêmio pretende. Isso não foi visto antes? A capacidade desses jogadores não tinha sido estudada e analisada antes? Tudo bem, o cara pode jogar bem num lugar e não dar resposta em outro, mas, enfim, eu acho que alguém escolheu contratar esses caras e essa pessoa não vai continuar escolhendo a partir de agora? Eu acho que, assim, é uma visão muito limitada de futebol que o Grêmio tem nesse momento, sabe? Porque o Grêmio faz contratações só contra caras que jogaram bem contra o Grêmio, sabe? Parece que os caras não veem futebol além de adversários do Grêmio. Isso é estranho, sabe? O Thurin, ele foi contratado porque jogou pelo Cerro contra o Grêmio. O Pinares fez um gol, deu um balãozinho no Vanderlei, né? O Diogo Barbosa no Palmeiras aqui, então falta um pouco essa visão, assim. Por exemplo, o Inter, sabe? Fez um negócio de ocasião ali, trouxe o Yuri Alberto. Sabe, tá faltando o Grêmio. O Grêmio não tem feito mais negócios assim, sabe? O Maurício do Cruzeiro. Exato, sabe? Tá faltando, eu acho que um pouco essa visão, porque o Romildo também tá muito sobrecarregado nas questões administrativas e aí tem que cuidar do futebol. Aí já não tem. O Paulo Luz, ele é um fantoche ali, tá ali só pra ocupar, mas não faz porcaria nenhuma, tá? Nem um discurso assim, nem pra absorver um pouco das pancadas ele absorve. Ele só piora a situação. E aí, eu acho assim, ainda os estrangeiros, eu acho que ainda tem que dar um pouco mais de tempo, tá? Não é fácil também, sempre os jogadores precisam de uma adaptação. Eu acho que o Pinares, ele é um cara que ainda pode render, o Thurin, ele é um centroavante que vai ser importante no decorrer do ano também, mas eu acho que assim, se tem alguém que a gente pode criticar mais e que já teve mais oportunidades foi o Diogo Barbosa, porque ele é um cara que custou muito caro, ele é um cara que não acrescentou nada mais do que o Cortez já vinha apresentando, sabe? Então, eu acho que esse cara, a gente pode pensar já que não deu certo. Sabe? E assim, né, o Palmeiras, ele tinha dois laterais, o Thiago Luiz e o Vitor Luiz, desculpa, e o Diogo Barbosa. E aí eles foram lá buscar o Vinha no Nacional, né? Acho que foi. Acho ele que era sim. do Nacional. E aí eles começaram a querer se livrar dos laterais que eles tinham. Então eles conseguiram porque ele é um baita lateral também, né? O Vinha. Sim, o Vinha é um baita jogador. Aí eles quiseram se livrar. Eles conseguiram mandar o Vitor Luiz pro Botafogo de volta. Aí o Grêmio se interessou, eles mandaram, não, pega aí, paga o salário, leva, sabe? Então, aí é uma coisa que a gente tem que se ligar também. O Grêmio pagou 10 milhões. Barbosa. Isso, dinheiro. Sabe que o Henrique falando agora... Não, vai lá. Fazer uma coisa toda. O Inter, quando quis ficar com o Fabiano, que era quarto lateral direito no Palmeiras. Que era limitado e a gente queria de tudo que eu jeito. E o Palmeiras não liberou, porque era concorrente. Aí por que o Palmeiras vai liberar o cara pro Grêmio, assim? Faltou filtro. Tem que analisar esse tipo de coisa também. O Henrique falando ali, foi me vindo à cabeça, né, a lembrança do Rui Costa como um profissional de mercado, realmente de visão de futebol, porque se a gente for analisar um pouquinho também do que eu falei ali do Miguel Ángel Ramírez, o Rui Costa acabou sendo queimado, por causa que a gente estava ali num período de 15 anos sem títulos, toda a eliminação recaía sobre ele, mas se tu for ver agora, olhando para trás, a base de 16 e 17, os grandes nomes de 16 e 17 contratados foram contratados pelo Rui Costa, né? Maicon, ele foi lá buscar no São Paulo, o cara tava sendo... Kahneman, Jeromel.
Bom, só isso já não precisa mais falar nenhum, né? Kahneman, Jeromel e Maicon. Tipo assim, o próprio Douglas, né? Ele já era o Rui Costa em 2015, eu acho, né? Então, assim, falta um cara, falta esse... Quando o Henrique falou, eu tava lembrando, falta um profissional de mercado, um cara que realmente esteja atento a jogadores emergentes, a jogadores que assim, tragam depois um custo-benefício muito alto, que hoje é justamente o contrário, né? A gente tá trazendo jogadores, às vezes, pagando, que nem o Guilherme falou, 10 milhões de Diogo Barbosa, pagando um salário astronômico para Diego Tardelli, e eles estão trazendo um benefício absolutamente insuficiente. É que esse tipo de profissional, que a gente falou do Rui Costa, pra mim são profissionais extremamente importantes num clube de futebol. Claro. Porque é fácil tu contratar quando tu tem dinheiro, mas tu vê a habilidade séria de um profissional desses, né? A real habilidade, o real conhecimento de mercado, quando tem criatividade. Criatividade, exatamente. Quem conhecia o Kahneman? O Maicon, que a gente falou, o Maicon, que tava o Jeromel é o maior exemplo. O Jeromel é o maior exemplo. Entendeu? Então, isso é ter conhecimento de mercado. Isso é uma peça extremamente importante e que, pra mim, às vezes, não é tão valorizada nos grandes clubes brasileiros. Eu acho que o próprio Inter, daí fazendo o link rapidamente, o Inter perdeu o Rodrigo Caetano, que pra mim foi uma derrota. Foi uma derrota pra mim. Eu acho que ele foi muito criticado também, porque chegou num ponto ali em que o Inter já não aguenta mais não ganhar nada. Então, que nem acontecia com o Rui Costa, muita responsabilidade que não era dele caiu nas costas do Rodrigo Caetano, e ele caiu junto com a direção, né? Praticamente foi isso. E normal isso, eu mesmo. Quando perdia, sobrava pra todo mundo, o Rui Costa era um deles. Entendeu? Então, o problema de tu querer criar um ambiente saudável num clube de futebol que tá minado, tá cansado, né? Aí em relação ao Inter, rapidamente de novo, tá minado de não ganhar títulos, é horrível. E agora o Alexandre, já nos seus tempos gloriosos do Grêmio, enxerga até a qualidade do Rui Costa. Futebol é isso. Mas só pegando então, a gente começar a projetar a grande final, né? Que vai ser amanhã. O Grêmio ganhou do Brasil de Pelotas com o time reserva, ganhou de 4-1. E dentro desse jogo tiveram alguns destaques, né? O Wanderson fez mais uma ótima partida, né? E que acabou ganhando força. Claro, a participação do Vitor Ferraz no primeiro jogo por si só, e aí o próprio Wanderson ingressando no jogo já foi um sinal que o Wanderson podia começar a ganhar posição. Mas aí o Wanderson jogou contra o Brasil de Pelotas, fez mais uma ótima partida. O Ferreira entrou também, foi bem, fez um gol contra o Brasil de Pelotas e depois foi expulso, acabou comprometendo talvez um pouco a utilização dele no jogo desde o início, né? Porque eu tenho certeza que ele vai acabar entrando no jogo de amanhã. Mas, assim, eu queria até primeiro perguntar para o Alexandre o que ele acha que tem que mudar, quem que ele mudaria no time, e aí depois os guris aí do Inter, os secadores, entram na conversa. Mas eu acho que é isso, vamos começar a projetar o jogo e se realmente tem alguma alternativa para o Grêmio tentar virar esse placar adverso. Cara, vai casar muito com o que tu falou agora. Esse lado direito, Wanderson e Ferreirinha. Pra mim, esses dois, eles já tinham que iniciar o jogo. E o que eu faria, Mas tu diz no lado direito, tu tiraria o Alisson e deixaria o PP? Pois é, deixar o PP. Deixaria o PP. Por mais que aqui eu acabei de destruir ele, né? Mas. Vai que, né? Vai que ele resolva. Mas eu realmente fui hipócrita nesse momento, mas eu manteria lá o PP do lado esquerdo, o Ferreirinha direito, e é que manter o Alisson também sei lá, não é um grande ganho. Então o Ferreirinha do lado direito, o PP do esquerdo, o Wanderson com certeza, e eu, cara, começaria sem o Maicon. Eu deixaria o Maicon para a segunda parte, porque o Grêmio precisa ter uma alternativa, cara. Porque pode ser que o Grêmio leve um 0-0 ali no primeiro tempo. Qual seria o teu time inicial, teus 11 iniciais? Seria Paulo Vitor, vai ter que jogar. Não, agora tem que jogar, né? Vai tirar ele aí, Paulo Vitor fracassado. Wanderson, Rodrigues, Kahneman e Cortez. Começaria com Cortez. Rodrigues, né?
muito mais físico, um jogador que a gente precisa ter jogadores com mais aptidão física mesmo. Lucas Silva, começaria com Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Ferreirinha e Diego Souza. Esse seria meu time para começar. Segundo tempo, talvez até só repete o time do meio para frente. Lucas Silva, Matheus Henrique, Ferreirinha, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. Tá. Só nesses teu 11 iniciais, 5 mudanças do último time. Tu acha que seria certo mudar tanto o time? Pô, pelo jogo que eles fizeram no domingo passado, é muito certo. Não, vamos ser sérios. A gente só tá falando aqui ainda dessa final porque o Palmeiras errou muito gol. O Luiz Adriano errou um gol inacreditável na frente do gol. Entendeu? Então, 1x0 tá no lucro. O Palmeiras errou tantos gols. Claro, errou aquele gol, né? Não, mas também o Palmeiras não acho que tenha massacrado o Grêmio ou coisa assim. Começaria com que time, Henrique? Cara, eu começaria com Paulo Vitor, Wanderson. Cara, a zaga pra mim, eu acho que é tudo a mesma coisa, sabe? Mas eu começaria com o Rodrigues por questão física mesmo, sim, porque esse time tem que correr. Exatamente, esse é o ponto. Aí, o Kahneman, o Cortez eu seguraria porque eu acho que continua o Diogo Barbosa, porque senão a gente vai mudar demais o time. Cara, Maicon tem que jogar. Matheus Henrique, Lucas Silva, eu iria com 3 volantes. Pegava o GPR. Tirava o Jean-Pierre. Tá? Boa. Jogaria com Alisson e Ferreira e o Diego Souza na frente. Pra mim tem que sair o PP e o Jean-Pierre, eles têm que sair do time do Grêmio. Pô, eu tenho 4 mudanças. E mudança de esquema ainda. 4 já tá bom, já tá no limite, né? E mudou até o esquema. Mas assim, cara, eu acho que, sabe, dá mais liberdade pro Maicon, até pra ele não se desgastar tanto. Gostei da tua escalação, Henrique. Gostei. E o Alisson, ele por mais que ele não esteja acrescentando tanto, ele é um cara que ele se doa, isso não dá pra botar em discussão. Eu acho que o Alisson é um cara muito dedicado e ele tem uma certa qualidade, então eu manteria ele, porque o PP ele errou completamente tudo que ele tentou, então, e não é no último jogo, ele já vem fazendo isso há vários jogos, então assim, ó, cara, sabe? Pode até entrar no segundo tempo. E aí é a última chance dele. Por mim, se ele não fizer bosta nenhuma nesse jogo, pode mandar pra Portugal, despacha. Não quero mais saber. E agora, assim, ó, só antes de eu te dar a palavra por Jean-Pierre, assim, Jean-Pierre, eu vou falar pra ti assim, ó. Se tu quiser ser jogador de futebol, tu tem que começar a correr, cara, te interessar, te doar, porque assim não dá. E assim, o Jean-Pierre é um cara de personalidade, isso é inegável. Mas ele tem que transmitir isso dentro do campo também. Não adianta ele pegar a bola atrás dos volantes e achar que ele tá armando alguma coisa. Ele tem que jogar perto dos atacantes para criar alguma jogada, criar algum perigo. Então, assim, se é para jogar na linha do meio de campo, bota mais um volante para realmente proteger o time e deixa o Maicon armar o jogo, porque esse Jean-Pierre não me serve de maneira alguma, nem para marcar, nem para armar, nem para nada, sabe? Então, assim, eu acho que o Grêmio tem que entrar para batalhar, para guerrear, que é a única alternativa que o Grêmio tem para tentar ser campeão. Concordo com... Eu só não concordo na questão do Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre não tem personalidade. Eu acho que não. Eu acho que isso Se tu vê as entrevistas dele, se tu vê ele lá no Bem Amigos, se tu vê ele na rede social, ele é um poço de personalidade, né? Mas daí, né? Aí fica fácil. Aquela coisa, né? Mas aí é o que eu falei, ele tem que transmitir. Dentro do campo. Eu acho que ali, falando da escalação do Grêmio, acho que com certeza o Wanderson e o Rodrigues, né? Principalmente pela questão da vitalidade. Eu acho que o Grêmio vai ter que dar um pouco a mais, principalmente na questão de ímpeto físico, né? De garra, porque é aí o caminho do Grêmio ganhar esse jogo do Palmeiras. Pelo menos empatar o embate.
né? Eu concordo com o Henrique na questão do Jean-Pierre. É interessante a opção dele de colocar o Lucas Silva ao invés de Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre pesa pro time, né? Não marca, não cria, às vezes entrega bolas em alguns jogos pode botar o Darlan também. E aí o Jean poderia entrar no lugar do Maicon e o Jean pegaria o time do Palmeiras, né, já desgastado, poderia ser interessante pra ele, né? Rapaz, gostei mais da escalação do Henrique do que a minha, mas vamos lá. Porque te dá mais alternativas, né? Principalmente em desafogar o próprio Maicon, quando vier uma mesmo. Porque o Maicon, qual é o grande dilema do Maicon? Não pode utilizar eles 90 minutos, né? Então a opção do esquema do Henrique, ela te dá até essa possibilidade, essa vertente, né? De utilizar o Maicon no primeiro tempo e depois botar o Jean-Pierre num jogo mais encaminhado, né? Digamos assim. Mas no resto do time, eu acho que é isso. Concordaria com o Henrique na escalação dele, né? Até por causa da opção que a gente falou agora. E principalmente lá na zaga, né? Eu acho que a história aí do Paulo Miranda com o Grêmio encerrou, né? O jogo que ele fez no domingo foi um jogo ridículo, vergonhoso. Então, eu acho que... A princípio, pelas informações que chegam, ele vai continuar no time. Então... constrangedor, isso é inacreditável. No time. Pois e até vai mais pela lógica do Renato, né? Porque é o jogador dele e tudo mais. Mas, então, eu acho que é por aí. O Grêmio tem que, principalmente, colocar essa vitalidade lá atrás, com o Wanderson e com o Rodrigues, tentar manter um ímpeto, e um ritmo de jogo lá em cima, frequência lá em cima, porque o time do Palmeiras é melhor, mas só tá 1-0. Eu tenho algumas considerações com relação ao que vocês falaram. Primeiro, assim, eu não sei até que ponto o Wanderson é um jogador pronto em questão de mentalidade, e até também o Ferreirinha, porque assim, vocês estão falando em botar um time diferente, como uma gurizada, no jogo mais importante da temporada, no jogo mais pesado da temporada para o Grêmio. E isso a gente não pode avaliar só a questão física, a gente tem que avaliar também a questão emocional, a questão do psicológico, do nervoso que vai bater. Mas, Gui, só para te dar um contraponto, é a última cartada do Grêmio. O Grêmio não fez essas mudanças o ano inteiro, a temporada inteira. Então, assim, esse time a gente já viu. Esse time que o Renato jogou com o último domingo, a gente já sabe tudo o que esperar dele, entendeu? E não vai ser campeão se jogar com o mesmo time. Essa que é a questão. Não vai fazer um grande jogo porque não fez a temporada inteira. Então agora, o Wanderson todos os jogos... Claro, é óbvio, ele não tá pronto. Isso é evidente. Mas são esses jogos que começam a preparar o jogador. Então assim, todos os jogos que ele entrou, ele mostrou que ele tem personalidade. Então, cara, bota o guri a jogar, sabe? Pior do que tá, não vai ficar. Isso é certo. Porque o Vitor Ferraz não tá fazendo nada. O PP, ele já tá vendido. Então a gente já tem que começar a procurar alternativas. Tu entende? Então o Ferreira também é um cara que ele sempre é chamado quando a coisa tá feia, sabe? Então, cara, tentar nesse momento não é nem na questão tática, é questão de, sabe, quem tá mais afim, quem vai se doar, quem vai dar a vida em campo. Essa é a minha opinião, que eu acho que o Grêmio só vai ter chance se entrar com uma mentalidade, com caras que querem mais. Bom, é um jeito de ver. Eu confesso que eu não conheço tanto assim o Wanderson para falar, então eu posso concordar com o que vocês falam, mas eu só queria ponderar que, tipo assim, esse jogo é um jogo que pode bater um nervoso, assim, se daqui a pouco a gente está numa situação de o Grêmio não conseguir fazer gol, de estar no segundo tempo, o Grêmio tem que correr atrás do resultado, o Palmeiras já está só segurando ali, só cozinhando o jogo, porque assim, o primeiro jogo terminou só 1-0, mas porque o zagueiro do Palmeiras, o Luan, ele fez uma insanidade, ele fez um negócio que assim, ele botou o Grêmio de volta na final. Porque foi completamente absurdo. Eu não sei o que aconteceu com ele para ele fazer aquilo e ser expulso daquele jeito. Tipo assim, ele não tinha nem o porquê ele fazer isso, porque ele tinha o domínio da bola, ele quis proteger, ele deixou o Diego Souza chegar para dar uma cotovelada. Isso não fez o mínimo sentido. E isso foi o que possibilitou não sei também, né? O jogo seria completamente diferente, a gente não tem como dizer o que aconteceria. Só que a situação de jogo naquele momento era o Palmeiras dominava, tinha 11 contra 11,
era muito mais próximo o Palmeiras fazer o segundo gol do que o Grêmio empatar naquele momento. E aí, o meio que equilibrou as coisas, a expulsão do jogador do Palmeiras. Então, pro segundo jogo, o Grêmio tem que mudar de postura, tem que jogar diferente. Não, se jogar do mesmo jeito que jogou no primeiro jogo, já era. Nem precisa entrar em campo, porque já perdeu. Então, eu concordo com vocês que o Grêmio tem que mudar. Só que eu não sei, eu fico pensando nessa questão de situação de jogo, se os caras vão ter cabeça, e aí eu falo dos mais jovens e menos experimentados, se eles vão ter cabeça para encarar e ter a tranquilidade de, no segundo tempo, 35, o Grêmio precisa fazer gol, o cara, em vez de tocar a bola e tentar trabalhar uma jogada, o cara dá um balão para a área ou tenta chutar de qualquer lugar, entendeu? É só isso que eu fico pensando. Mas claro, vocês só para finalizar, vocês conhecem mais o Grêmio, né? Então vocês têm mais propriedade para falar do que eu. Eu acho que na verdade, assim, eu achei bem estranha a escalação do Paulo Miranda no primeiro jogo. Eu não entendi o porquê o Renato foi de Paulo Miranda e não de Rodrigues. Eu, sinceramente, como colorado, assim, como cara que não acompanha tão de perto, eu não entendi. A questão do gol, assim, é a briga de foice no escuro, porque os dois estão mal. E é isso, a gente já tinha comentado a questão do meio-campo ali do Grêmio, que tem que dar liberdade pro Maicon, botar outros dois caras para marcar. E eu acho que a gente tá errado nessa questão. Só voltando ali um pouquinho, que eu ia te dar mais um contraponto. Eu não sei o Alexandre, mas, cara, o meu sentimento é que o Grêmio já não vai ser campeão. Tu entende? Eu acho que essa final, ela tá só mostrando que o Grêmio foi no ano inteiro. Então a gente não consegue ter uma esperança numa virada com o mesmo time. Entendeu? Então é por isso que a gente acha que, eu pelo menos acho, né? Não sei o que o Alexandre acha, mas, tipo, eu acho que foi a final que eu vi o Grêmio, assim, com a maior falta de vontade, assim, a maior... e que faz a torcida perder a esperança, assim. Então a gente... cara, se o Grêmio não mudar, se não fazer uma cirurgia no time, né, como gostam de falar, o Grêmio não vai conseguir fazer um gol, levar para pênalti, enfim. É por isso que eu acho que o Grêmio deve mudar. Eu concordo contigo, o Wanderson não é um cara pronto. Ele é um guri, tá começando a carreira agora. Mas ele é um cara que mostrou potencial e mostrou o que quer. Isso já credencia ele a jogar, entendeu? A gente não tem mais nada a perder. A gente já tá perdendo e o Grêmio jogou mal o ano inteiro. Então, eu acho que, assim, a torcida ficaria mais irritada se o Vitor Ferraz continuasse no time do que se o Wanderson entrasse e fosse mal. Tu entendeu? Ele não vai ser fritado. Esse é o momento que ele vai entrar no time. Cara, se não der, não deu. Porque a gente já perdeu na arena. Então agora o que vier é lucro, entendeu? Então a gente tem que tentar com as armas que a gente tem. E as armas são os guris, então bota a jogar. Eu só acho que, assim, o Ferreira, eu acho que ele é o cara que talvez... eu acho que ele ainda tá menos pronto que o Wanderson, por incrível que pareça. Porque o Ferreira entrou o ano inteiro, mas ele ainda não conseguiu ter uma partida boa como titular e tudo mais. O Wanderson, ele é um cara que... ele entrou em alguns jogos, ele deu conta do recado. E muito pelo Vitor Ferraz, ele começa a ter mais... se credenciar, né, pra jogar. Já o Ferreira, por mais que o PP não esteja jogando nada, o Ferreira talvez taticamente ele enfraqueça o time do Grêmio um pouco. Por isso que eu acho que, assim, também, se ele jogar, eu acho que é providencial o Grêmio colocar o Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre. Até para poder liberar um pouco mais, sabe? Proteger um pouco mais o lado, para fazer esses caras jogarem sem compromisso. Porque o Ferreira, ele sempre entra no segundo tempo justamente para ele não ter o compromisso de marcar, porque ali, cara, pega a bola e vai para cima, sabe? Então, se o Grêmio quer jogar com ele, eu acho que facilitaria um pouco o trabalho, né, para ele jogar. Cara, mas eu acho que é isso, assim, não sei se vocês têm alguma consideração final, a gente já tá com um tempinho longo aí, então... A saudade do Pelotinha. Então, vamos pro bolão e aí considerações finais aí, se tiverem, a gente já encerra.
Eu vou começar aqui, vou apostar no 1-0 com o Grêmio campeão nos pênaltis, por mais que o Grêmio venha com esse estigma de errar pênaltis e tudo mais. Mas eu, como um bom gremista e que não desiste, que sempre acredita, eu vou apostar numa vitória do Grêmio. Espero do fundo do meu coração que o Renato faça as mudanças, tente, sabe? Por mais que ele seja super conservador, cara, agora é um momento que a gente já perdeu aqui, entendeu? Então agora não tem mais nada a perder. Vai lá e tenta, sem medo de ser feliz. E 1-0, gol do Wanderson, e a gente ganha nos pênaltis. Bom, eu vou na linha do Henrique, não tem como ser diferente, é 1-0. Paulo Vitor pegando 3 pênaltis, que nem na final do Gaúcho. Calando os críticos. E o gol, hoje eu tô um posto de contradição impressionante, mas o gol vai ser do Alisson. O gol vai ser do Alisson. E. O do Alisson. O do Alisson. Não, pode acontecer, mas eu digo nossa pela contradição do Alexandre mesmo. Sim. Não, eu tô um posto de contradição. É que eu acho que o sentimento da renovação do Renato é esse, é contradição absoluta. É contraditório, exato. Eu também, eu, por incrível que pareça, critiquei ele em vários programas, mas eu tô feliz que ele vai ficar. Porque no fim, quando a gente pensa sobre o Renato ir embora, dói também porque ele é o nosso maior ídolo. Exatamente. Não, então é 1-0 e consideração final só, assim, pra torcida gremista, assim, cara, é acreditar na camisa do Grêmio, acreditar na história, na mística do Grêmio de em Copa do Brasil ser aí o grande time ao lado do Cruzeiro. Então é isso, é acreditar que amanhã vai ser uma noite mágica, porque é só assim pra gente ser campeão. Tem que ser uma noite mágica, tem que ser uma noite mística. Porque realmente... Uma das grandes noites da história do Grêmio. Uma das grandes noites da história do Grêmio. E, enfim, é isso que a gente espera. Eu espero, né, que ao contrário aí, que o Grêmio não seja contraditório, que o Grêmio, ele mantenha o futebol de toda a temporada e perca esse título, né? É o que todos os colorados esperam. Os colorados estão prontos só pra baixar, curtir, vamos pra próxima temporada, entendeu? Já estamos... full mesmo, então agora que todo mundo vá pro mesmo, se afunde no mesmo navio, né? Eu acho que o Palmeiras ganha 2-0, não quero sufoco mais, quero encerrar essa temporada, né? Seria Supercopa dos Gaúchos. Seria a Copa dos Gaúchos 19. A Supercopa dos vice-campeões gaúchos. E sempre que eles começam com essas coisas, é zica, não adianta, isso é fato. Então, espero que o Palmeiras ganhe o título, acredito muito que o Palmeiras ganhe o título e acredito que, por mais que todas as questões que o Guilherme disse da mentalidade, né, de ser um jogo difícil, eu concordo com a posição do Henrique, que é a última cartada do Grêmio. Se o Grêmio ganhar amanhã, os apostadores vão à loucura, porque com certeza o Palmeiras é total favorito agora. Talvez tenha gente que ganhe bastante dinheiro, mano. Esperamos. Então eu aposto no título do Palmeiras, né? E vamos para a próxima temporada. Eu acho que amanhã tudo... Eu acho que o jogo vai se definir ali nos primeiros minutos. Deu uma travada, eu acho. É um sinal, hein? Ele não quer. É um sinal. Querem calar o Gui. Isso aí é o sistema, eu falei, veio de verde, eu falei pra não vir de verde de novo. A segunda ele não ia aguentar. Mas, aí ó, cara. Pera aí. Voltou. Querem te silenciar, né? Interferências ali da Zen ali, mas naquelas regiões ali. O sistema é foda. Mas então, 2-1 Palmeiras, eu acho que tudo se define no início ali do jogo e vamos embora para a próxima temporada. Tá certo. Então, próximo programa a gente volta com season finale da temporada 1 do PelotaCast. É verdade. Depois vamos dar início à segunda temporada com muitos jogos nesse ano de 2021. Vai ser uma maratona. E aí a gente vê se o Grêmio vai ser hexa ou se vai disputar a Copa dos Gaúchos aí para disputar quem vai ser o vice-campeão, né? Com o Inter, o melhor vice-campeão da temporada. Tá, gurizada, valeu mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado a quem tá nos acompanhando aí
E vamos lá. Vamos rezar aí. Sigam. Isso aí eu já nem vou falar mais. Ele ia tentar deixar passar, deixa. Mas vocês também não me ajudam, vocês também não lembram. Então eu não vou pegar essa culpa pra mim, tá? Não, a culpa tem que ser dividida igualmente. Isso aí, é mais justo, né? Tá, gurizada, então é isso. Vamos lá e, né, eu e o Alexandre rezando pra que dê tudo certo, pra que aconteça aí o inevitável, que é o Greyback. Verdão. Até a próxima, gurizada. Valeu.